Oi gente, tudo bem? Hoje vim fazer um vídeo um pouco diferente, tá, com vocês. Eu vou me maquiando, eu vou sair daqui a pouco e resolvi fazer uma maquiagem. Enquanto isso a gente vai conversando um pouquinho, tá? Um vídeo um pouco diferente do que eu costumo fazer. Então, só pra falar pra vocês o que eu já passei no meu rosto, passei esse sabonete de limpeza 3 em 1 da Mary Kay, tá? É aquele que limpa, esfolia e hidrata ao mesmo tempo. Ele é muito bom, um pouquinho só, rende bastante. Eu tô gostando bastante de usar ele. E também usei o Active C da La Roche, que é um dos produtos que eu uso praticamente todos os dias. Ele tem fator de proteção solar também e tem vitamina C, então eu gosto bastante dele, tá? Então eu vou prender os cabelos, né, com a piranha. Eu espero que esse vídeo não fique muito longo, tá? A intenção não é que o vídeo fique longo, é pra fazer uma maquiagenzinha básica. Vou usar o Pore Filler agora, que é aquele pra poder segurar a maquiagem, né, e também diminuir os poros. Eu gosto muito dele, ele já tá quase no final. Bom, enquanto eu for me maquiando, eu vou falando pra vocês o que eu tô usando, tá? Eu fiquei um bom tempo sem gravar vídeos, né, eu trabalhava fora, trabalhava numa empresa do ramo financeiro, tá? Trabalhei 8 anos nessa empresa, bastante tempo. E aí eu saí de lá faz pouco tempo, faz mais ou menos um mês que eu saí. Então durante esse período eu até gravava vídeos na época que eu trabalhava lá. Vou usar Naked Skin, tá? E aí teve um período que eu fiquei meio depressiva, fiquei meio chateada, sabe? Comecei a ter umas crises, assim, de ansiedade. Eu nem sabia que era isso, na verdade. Eu achava que eu tava com algum problema, enfim, algum problema cardíaco, alguma coisa do gênero. Porque eu tinha muita palpitação, muita falta de ar e, ao mesmo tempo, sentia um certo pânico, sabe, do meu trabalho. Quando eu pensava em ir pro trabalho, eu começava a passar mal, começava a ter algumas reações diferentes, assim, e normalmente eram com alguma coisa a ver com o coração, né? Então eu sentia uma palpitação forte, assim. E eu achava que eu tava com algum problema relacionado a isso. Então eu procurei um cardiologista na época, fiz vários exames. O que deu é que eu tava com a pressão alta, porém nada que justificasse toda aquela sensação que eu tinha, né, de ansiedade da forma que eu tava. Até que eu comecei a ter uns pânicos, assim, eu moro aqui em São Paulo, né, e eu sempre fui trabalhar de metrô. Então eu entrava no metrô pra ir trabalhar e de repente eu tinha que sair dele porque me dava pânico ficar dentro do metrô. Por algumas vezes, na frente do meu trabalho, eu também fiquei parada sem conseguir entrar. Não sabia por quê, mas eu não conseguia entrar lá dentro, enfim. Até que eu fiquei afastada uns meses, né, desse meu trabalho. Eu procurei ajuda psiquiátrica na época. Cheguei a fazer também sessões de terapia com a psicóloga, que foi que me ajudou bastante. Ó, vou passar o corretivo da NARS, tá? E durante essas sessões e tudo mais, e entrei com algumas medicações, né, que o psiquiatra receitou, o pincelzinho da Macrilan, e eu comecei a tomar medicação, e aí sim que eu fui me dar conta de que o que eu estava tendo era realmente crise, era mais ou menos assim, o que os médicos diziam é que era uma crise de depressão, mas que ela era relacionada à ansiedade, ela era causada por ansiedade, então eu tava muito ansiosa e não conseguia controlar essa ansiedade, tá? Só que até eu me dar conta disso demorou muito, porque esses sintomas, eu tinha eles de forma bem controlada já há bastante tempo, mas achava que era uma coisa, sei lá, normal minha, né? Nunca achei que fosse um problema que poderia ter um tratamento pra isso. Então eu fui procurar ajuda nessa época que entrou meio que crítico, assim, né? Que eu fiquei de uma forma um pouco mais crítica. E acabou que ajudou muito. Fiquei afastada durante uns 5 meses, mais ou menos. E durante o meu afastamento, eu pude refletir várias coisas e foi muito bom pra mim. Ó, eu vou usar agora o bronzer, tá? Da NARS, que é esse daqui, que é o Cassino. E aí, depois desses 5 meses, eu tive que voltar pro meu trabalho, né? Tive alta e tudo mais. Mas ainda assim, eu não tava feliz. Não tava mais afim de trabalhar com o que eu fazia. Conversei com a empresa, né? Uma empresa de grande porte. Conversei com a empresa para que eles me demitissem, né? Só que nesse período eu ainda tinha estabilidade. Teria estabilidade ainda por quase um ano. Então a proposta foi que eu ficasse durante esse um ano, né? Visse se era isso mesmo que eu queria. Enfim, se eu mudasse de ideia. Só que eu já não queria mais exercer a minha função, né? Durante esse tempo. Porque a minha função tinha muito a ver com motivação, com motivar as pessoas,
com cuidar do local de trabalho, fazer ações que pudessem encantar os clientes de alguma forma. E eu já não me via mais fazendo isso. Como que uma pessoa desmotivada vai motivar outras pessoas? Então não tinha muito nexo pra mim isso, tá? Vou usar o blush da MAC, tá? É aquele See Me, Hear Me. E aí eu fiquei durante esse 1 ano meio que ajudando, assim, né, nos lugares que eu trabalhava. Eu era um ponto de apoio, então não exercia 100% da minha função, justamente por isso, né. A empresa até que foi compreensiva nesse aspecto, assim, de não me forçar a algo, né. Conseguiu me manter durante esse tempo. E aí passou-se esse 1 ano, eu vi que nada mudou, nada era realmente... Eu achava que não teria mais nada a ver eu com a empresa. E aí eles me demitiram mês passado, tá? Ó, vou usar esse lápis aqui da Faber-Castell, que é aquele lápis 6B, eu gosto dele pra fazer a sobrancelha. Uso ele há bastante tempo já. E aí eu saí da empresa e durante esse meio tempo eu decidi também fazer uma cirurgia, tá? Várias de vocês comentaram no último vídeo, né, que perceberam que eu tinha perdido bastante peso. Durante esse meio tempo, né, que eu estava trabalhando, eu tenho, né, um bom convênio médico, né? E aí eu tava com problema já de peso há bastante tempo. Depois que eu tive minha filha, eu ganhei peso e não perdia mais. Uma coisa de louco, assim. Parecia que meu metabolismo tava totalmente parado. Ó, vou usar essa Color Tattoo, tá? Color Tattoo Pomegranate Punk, que é uma vinhozinho. Depois eu vou deixar a lista dos produtos. E aí, eu não conseguia mais perder peso, eu fazia de tudo pra perder peso e não conseguia. Durante a minha gravidez eu tive pressão alta, eu tive problema de pressão alta, foi um problema sério de pressão alta, tanto que ela nasceu um pouquinho antes da hora, justamente por causa da pressão, e eu descobri a pressão alta na gravidez, tá? Eu nunca tinha tido pressão alta, e foi durante a gravidez, e depois que ela nasceu, essa pressão se manteve alta, e eu continuei ganhando peso. E fazia exercício, fazia dieta, e era muito difícil alguma coisa dar algum resultado. Eu conseguia perder 3 quilos, 4 quilos, o máximo que eu perdia era 4 quilos. E aí se eu mudasse alguma coisa na dieta, eu já ganhava peso de novo. Então eu comecei a ter um pouco de estresse com isso, eu já era ansiosa, né, já tinha essas crises de ansiedade, e isso piora com as crises de ansiedade que eu tive, faz com que a gente retenha mais ainda, com que o metabolismo pare de funcionar mais ainda, né, e era o que acontecia comigo, então meu metabolismo não funcionava direito, e ao mesmo tempo eu era uma pessoa muito ansiosa, então quando você é ansioso é muito difícil o seu organismo funcionar corretamente, né. Bom, depois que eu passei essa Color Tattoo, eu vou usar essa paleta aqui, tá? Da Sephora. Bem bonita, ó. Tem essas cores todas aqui. Essa aqui, ó. Pra quem ainda não viu. E aí eu vou puxar mais ou menos pra esse tom que eu tô usando, pra esse tomzinho de vinho. E aí eu fui num médico, uma médica que na verdade ela era uma cirurgiã plástica, tá? E eu fui conversar com ela porque eu tinha interesse em fazer algumas coisas, fui pedir opinião mesmo. E aí ela mesma me disse o seguinte, ela falou, nossa, você nunca pensou em fazer a cirurgia de redução de estômago? Eu olhei assim, aquilo meio que me chocou, sabe? Falei, nossa, mas redução de estômago, né? Nossa, mas é o caso? A pessoa não tem que estar com uma obesidade muito maior e tudo mais. E aí ela virou e falou assim, não. Ela falou, no grau de obesidade que você tá com as doenças que você tem, é fácil você aprovar pelo convênio. E aí eu fiquei meio tentada, mas ao mesmo tempo com muito medo, porque eu sempre tive assim uma visão de cirurgia bariátrica como algo como algo muito perigoso, enfim, algo muito sério e é mesmo, né? Não deixa de ser. Mas que aquilo era uma coisa que não tinha nada a ver pra mim, né? Não era a minha situação. E depois de conversar com ela acabou me indicando um médico que é conhecido dela, que eles não trabalham juntos, mas ele é conhecido dela. E aí ela me indicou ele, né? Falou, ó, passa com ele, quem sabe, né? Pede uma opinião, vê o que ele acha. E aí eu resolvi ir nesse médico. Conversei com ele me explicou como é que funcionava a cirurgia, do porquê que eu poderia ser ou não aprovada pelo meu convênio médico. Nessa hora fez muita diferença o fato de eu estar com a pressão alta. E aí eu tive vários outros exames que eu tive que fazer também. Ainda assim, eu estava muito indecisa. O meu marido, ele é da área da saúde e ele sempre foi contra desde o início. Ó, vou usar essa sombrinha da Mary Kay, que é a House Nut, tá?
E aí, vou usar no côncavo. E aí, eu acabei passando na minha ginecologista, que é a médica que eu mais confio de todos os médicos que eu já tive, né? Ela é uma médica muito boa, ela acompanhou toda a minha gravidez e ela é muito ligada em saúde. Todo mundo que eu indico, ela gosta muito dela. E aí eu resolvi passar com ela, já tava no período mesmo que eu deveria passar com ela, né? Fazer alguns exames pré-operatórios, não, alguns exames de rotina. E aí nessa consulta com ela, né, que a gente tava conversando, eu comentei com ela sobre a cirurgia bariátrica, pro meu caso. E ela foi super a favor. E eu não esperava que ela iria ter essa reação. Eu achava que ela ia me dizer não, né, não faça. E foi pelo contrário. Ela realmente ela teve uma reação bem diferente da que eu imaginava. E aí eu gostei bastante, inclusive a gente ficou conversando um bom tempo sobre isso, e ela me explicando que a cirurgia tinha mudado muito, que não era mais da forma que era antigamente, que era mais arriscado eu ficar acima do meu peso, da forma que eu estava, e passar muito tempo com isso e ter problemas sérios de saúde, do que fazer a cirurgia bariátrica em si. E aí aquilo também mexeu comigo novamente. Cada vez eu fui vendo que as coisas estavam me guiando a esse caminho, né? Ó, vou passar o colossal, tá? E aí então, a partir desse momento, eu voltei no médico e comecei a fazer vários exames de pré-operação mesmo, tá? Vários exames pré-operatórios. E aí, um dos exames que ele me pediu pra fazer foi uma ressonância magnética. E eu descobri que eu tava com uma hérnia de disco, que até então nunca soube que eu tinha hérnia de disco, tá? Eu tô olhando pra cá porque o espelho tá aqui. Nunca soube que eu tinha hérnia de disco. E aí cheguei à conclusão também, né, do porquê que eu tinha tantas dores na coluna, né? Enfim, juntou tudo, só pra dar um resumo, juntou tudo, né, nessa consulta e nesses exames que eu fiz. E aí o médico falou, bom, vamos mandar pro convênio, vamos mandar teu histórico todo pro convênio e vamos ver o que vai dar. E nesse meio tempo fui conversando com várias pessoas que já fizeram a cirurgia, conversei com muita gente, com amigos, com conhecidos, com pessoas que tinham acabado de fazer a cirurgia. Entrei em alguns grupos da internet para me informar sobre a cirurgia em si. Fui pegando opiniões, né? E aí meu processo foi pro meu convênio, eu fui chamada para fazer uma perícia, tá? Eu tô curvando os cílios e não passei o delineador. Vou passar o delineador. Passar o da Candice Berenice, tá? Só pra... não vou fazer nada especial, só uma coisinha fininha. E aí o convênio acabou aprovando a cirurgia, deu certo. Falei, bom, aprovou, então vou fazer, né? Meu celular tá pitando, gente. Falei, bom, já que tá aprovado, vou fazer. E aí conversei mais com a minha família, com amigos e acabei decidindo fazer a cirurgia, tá? E aí eu fiquei afastada do meu trabalho durante 15 dias só. No começo eu não acreditava que seria só 15 dias, achava que era pouco. Porém, foi 15 dias mesmo. O próprio médico achava que eu não deveria ficar mais do que 15 dias. E aí, gente, o mais difícil disso tudo foi o pós-operatório, tá? Você fica muito tempo só comendo comida líquida, você não pode comer comida, mastigar. Então são copinhos bem pequenos de 50 ml de líquido. É uma fase muito difícil. Eu digo que pra quem vai operar, pra quem está em fase, até, enfim, alguém que esteja me assistindo, que tenha essa necessidade, esteja pensando em fazer, o seu psicológico tem que estar muito preparado, muito preparado. Porque você vai ver as pessoas comerem, a sua família, os seus amigos. Pode acontecer festas nesse meio tempo que de repente você não se sinta à vontade de ir. Então, o que vai acontecer? Você tem que estar com a sua cabeça totalmente certa de que o que você fez é uma cirurgia, é algo sério. Vou usar a máscara da MAC. E que você não pode passar por essa fase e, de repente, ingerir algo sólido, tá? Por quê? O nosso estômago, dependendo da técnica, né? No meu caso, a minha técnica, o estômago ele foi grampeado. Se eu comesse algo sólido ou mesmo ingerisse algo mais de 50 ml de uma vez, esses grampos poderiam romper. Se esses grampos se rompem, o que acontece?
dá uma infecção, eu tenho que voltar pro hospital e meio que refazer a cirurgia. Em alguns casos, a pessoa chega a morrer, tá? Então é uma coisa muito séria mesmo. E sim, foi difícil. Tive alguns dias que eu me arrependi, tá? Que eu olhava e falava, meu Deus, por que eu fui fazer isso, né? Não tinha por que fazer isso, enfim. Eu estava, na época, com o IMC de 36,6. O IMC mínimo para fazer a cirurgia é 35, tá? O meu já era 36,6, então ele já estava alto. Porém, a gente fica com aquilo na cabeça, né? E se eu tivesse feito outra coisa, se eu tivesse tentado outra coisa, será que teria dado certo, sabe? Então, sim, houve essa fase de repensar aquela. Porque é muito difícil. O pós-operatório é muito difícil. E mesmo depois, quando você começa a comer, também é muito difícil. Porque nem tudo que você come te faz bem, nem tudo desce. O seu paladar muda demais. Coisas que você gostava antes, você passa a não gostar. Então, muda muito. O batom que eu vou passar é o da MAC, o novo Enchanted One. E aí, a fase mais difícil pra mim, que foi essa do pós-operatório, que eu fiquei sim sem comer durante uns bons dias, só no líquido. Deu sim uma sensação de fraqueza no início, mas depois de 15 dias, quando eu voltei a trabalhar, também foi bem complicado, porque eu sentia também fraqueza quando eu tava indo pro trabalho, né, principalmente na parte da manhã. Bom, gente, a make é essa, básica, rápida, tá? Eu pretendo gravar um outro vídeo depois desse. Ficou assim, meio puxado pra um tom de vinho, tá? Ó. E aí, só pra resumir esse vídeo, depois se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando mais a respeito disso, vocês deixem aqui nos comentários, podem deixar perguntas também que eu respondo, tá? E isso já faz mais ou menos 3 meses, tá? Que eu passei por esse processo dessa cirurgia. Então, o pós-operatório foi o mais difícil. E depois que passou o pós-operatório, eu comecei a comer, comecei a conhecer novamente os alimentos, porque é tudo novo. Tudo que você comia antes, de repente, não te faz bem, ou coisas que você não gostava, você passa a gostar. Então, é uma mudança radical de vida, tá? Junto com isso, exercícios físicos, tudo tem que voltar como se fosse uma pessoa não operada, né? Porque eu operei, que eu nunca mais vou engordar, que eu nunca mais vou ter problema de saúde. Não, pelo contrário, tá? Então, por eu ter operado, eu tenho sim que fazer exercício físico, eu tenho que tomar cuidado com a minha alimentação, eu tenho que procurar comer coisas saudáveis, porque eu preciso absorver vitaminas, muitas vitaminas. Então, em uma refeição, já que eu como pouco, em uma refeição, se eu comer uma coisa que não é saudável, não vai ser bom pra mim, porque aquele pouco que eu ingeri, ele tem que ser saudável, senão não vai me trazer vitaminas da forma que eu preciso, né? Então, hoje, depois passados esses 3 meses, eu tô bem satisfeita com a cirurgia, tô muito feliz, não tenho problema nenhum de saúde. Tô agora para começar a fazer exames de rotina, né, das vitaminas para ver como que tá. Hoje eu tomo uma cápsula de vitamina por dia, tá? Então, não tive problema ainda com queda de cabelo, unhas quebrando, nada disso. Pode acontecer ainda, pode, tá? Mas por enquanto ainda não tive nada. Alimentação eu consigo comer de tudo, porém eu seleciono. Muita coisa mudou. Antigamente, o meu café da manhã ele tinha que ter pão. Hoje em dia é ao contrário, eu não sinto vontade de comer pão. Então ou eu como uma fruta, ou eu vou pros frios, né? Acabo indo pra frios, faço um rolinho assim de frios e como. Iogurte. O café praticamente sumiu da minha vida também. É uma coisa que eu tomava muito café. E como eu era muito ansiosa, eu precisava estar tomando café toda hora. Hoje em dia eu não tenho mais essa necessidade também do café. E a minha alimentação melhorou muito. Eu sempre gostei de salada, de fruta, mas hoje em dia eu como muito mais salada e muito mais fruta do que eu comia antes. Então, pra mim foi um ganho muito grande. Durante esses 3 meses eu emagreci, agora já deu 20 quilos que eu perdi, né? 20 quilos. Ainda falta, tá? Pra eu chegar na minha meta, ainda tem mais ou menos uns 10 quilos pra perder. Hoje eu já me sinto bem fisicamente, mas eu preciso entrar perder esses 10, porque depois de 2 anos de cirurgia é normal recuperar 10% do que perdeu. Então eu pretendo perder mais, eu também preciso perder mais para entrar numa faixa de MC saudável, né? Perder mais uns 10 quilos. E é isso, gente. Então, o meu pós-operatório foi assim, da forma que eu expliquei pra vocês. Se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários perguntas e o que vocês mais gostariam de saber. É um assunto um pouco polêmico, muita gente é contra, muita gente é a favor, mas eu acho que cada um sabe o que é melhor para si, tá? Realmente não é fácil, não é uma cirurgia fácil, é uma cirurgia de risco, mas eu acho que o principal é o psicológico da pessoa estar preparado a partir do momento que ela decide fazer. Então, assim, decidiu fazer ou porque pagou, ou porque o convênio aprovou, enfim, decidiu fazer,
tem que estar com o psicológico totalmente preparado para isso, tá? Para seguir as etapas todas da forma que o seu médico indicar e para que você não tenha problema nenhum. Então é isso, meninas. Fiz uma maquiagem rapidinha aqui, fiz um bate-papo rápido também com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Posso continuar falando desse assunto mais pra frente. E é isso. Deve entrar depois desse vídeo uma tag que eu vou responder, tá bom? Então é isso. Se você gostou, dá um joinha aqui pra mim, se inscreve no canal. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau.